Criptomoedas são um assunto bem complexo. Eu lembro que quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, eu tinha muito receio a respeito do fato de que eram ativos 100% digitais, sem nenhum lastro no mundo real e sem nenhuma garantia de que nos próximos anos eles continuariam a existir como moedas de curso legal que tem o Estado por trás para assegurar isso. Mas à medida que eu estudei mais e mais sobre a origem do Bitcoin e a tecnologia de blockchain, eu tenho cada vez mais certeza de que é o futuro das finanças. Mas já que você clicou nesse vídeo, eu acredito que você esteja se fazendo as mesmas perguntas que eu me fazia quando eu comecei. Por exemplo, como se compra uma criptomoeda, o que são criptomoedas e como se ganha dinheiro com isso. Afinal, são milhares de criptomoedas, algumas custam frações de centavos, já o Bitcoin custa mais do que o carro de muita gente. Alguns especialistas e economistas falam que é a inovação do século, já outros falam que é uma perda de tempo e não serve pra nada. Hoje eu vou tentar responder algumas de suas perguntas de maneira rápida e simplificada. Esse vídeo foi feito para ajudar você a começar a pesquisar sobre esse mundo de criptomoedas e por que você deveria considerar colocar pelo menos uma parte do seu capital nessa classe de ativos. Se você tá caindo de paraquedas aqui no canal, falamos sobre investimentos, ações, bolsa de valores, renda fixa e principalmente criptomoedas. Então se você tem interesse por qualquer um desses assuntos, principalmente se você é um zoomer que nem eu, tentando atingir a liberdade financeira como eu, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma atualização. Esse assunto é bem complicado, então é uma inevitabilidade que você saia desse vídeo com algumas perguntas, mas não tem problema, é só deixar elas nos comentários que eu vou dar o meu máximo para responder elas, ou até fazer vídeos no futuro sobre o tópico. Mas antes de falar sobre as criptomoedas em si, é importante saber por que você deveria ter exposição a essa classe de ativos no seu portfólio de investimentos. Pense no preço das coisas ao longo do tempo. Você já chegou a estranhar o preço de alguma coisa quando foi no mercado? Talvez você tenha parado para perceber que uma nota de R$100 hoje dá um carrinho bem mais vazio no supermercado do que alguns anos atrás. A inflação, que é medida pelo governo por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é exatamente o que explica essa subida de preços. Dá uma olhada só no índice IPCA ao longo dos anos. Vendo assim fica fácil de entender que o seu dinheiro tem se desvalorizado muito ao longo do tempo. Mas por que isso acontece? Por que todo mundo parece que está num processo perpetual de se surpreender com a subida dos preços? O que acontece são duas coisas. Primeira, dinheiro é muito fácil de se produzir hoje em dia. Além do custo de produção das cédulas que usamos para transacionar ser bem baixo, tem o fato de que a maior parte do dinheiro que circula na economia ser digital, ou seja, criar dinheiro novo do nada na economia é tão simples quanto mudar alguns números em planilhas. Além disso, a população tem uma tendência natural a escolher governos que não tenham problemas em gastar grandes quantidades de dinheiro. Esses dois fatores dão uma ideia muito boa de por que todas as moedas fiduciárias, ou seja, moedas estatais, têm uma tendência intrínseca a se desvalorizar. Todo ano que passa, aquele dinheiro que fica na sua carteira e na conta corrente do banco perdem poder de compra continuamente porque o preço das coisas na economia não para de subir, já que a oferta de moeda na economia não para de subir e não acompanha a produtividade. Ou seja, mais moeda com menos demanda por moeda é igual à desvalorização da unidade monetária. Inclusive, se a gente entrar aqui na calculadora do cidadão do Banco Central, dá para ter uma ideia melhor do que eu tô falando. Um valor nominal de R$1.000 em dezembro de 2000, que foi quando eu nasci, te comprava a mesma quantidade de coisas que R$5.657,73 em dezembro de 2021, 21 anos depois. Então, pelas razões que eu já mencionei, não é uma ideia muito boa você guardar o seu patrimônio em dinheiro, já que o valor do dinheiro com o tempo tende a ser corroído pela inflação. Portanto, é extremamente importante que você pegue uma parte dos seus rendimentos e sempre converter em bens escassos e desejáveis. Ou seja, bens que tendem a se valorizar com o tempo. Mas o meu iPhone é um bem desejável? Não. Bens desejáveis escassos são coisas como imóveis, ações em boas empresas, metais raros como o ouro e algumas criptomoedas. Esses são bens que, à medida que mais dinheiro nasce na economia, são mais dinheiros ou unidades monetárias que vão atrás desses bens. Portanto, enquanto mais deles você acumula ao longo do tempo, mais protegido contra a inflação você está. Então vamos falar sobre as tais criptomoedas. Criptomoedas, de maneira bem generalista, são livros contábeis que não precisam de uma entidade central para ser mantida, como por exemplo os bancos, que têm controle total sobre o seu sistema e garantem que transações fraudulentas e gasto duplo não possam acontecer. Eles são os responsáveis por manter todo o balanço de todas as contas em seus servidores. Mas a inovação trazida pelo Bitcoin, quando ele foi inventado em 2008, é que é um livro contábil que não depende de nenhuma entidade central. Mas como então ele é mantido? E quem emite novos Bitcoins se não tem ninguém por trás? Pense, por exemplo, nos servidores do Facebook. Sempre que dá problema em um daqueles servidores, todo mundo corre para o Twitter simultaneamente para reclamar que o Zap e o Instagram estão fora do ar. Uma coisa como essa não pode acontecer no Bitcoin, por exemplo, porque é um sistema completamente descentralizado. Dezenas de milhares de computadores no mundo inteiro
inteiro roda um software do Bitcoin e mantém uma cópia do livro contábil de maneira autônoma. Se um desses computadores para de funcionar ou é comprometido, não tem problema porque tem milhares e milhares de outras pessoas no mundo inteiro que estão mantendo cópia das transações do Bitcoin em seus computadores. E essas pessoas são responsáveis por aprovar e negar transações que serão eventualmente adicionadas à sua cópia da blockchain. Outra pergunta, o que é blockchain? Já chegou aí, mas o que é importante saber por enquanto é que esses computadores operam com base nas regras de consenso da rede e depois que uma informação é adicionada a esse livro contábil, é quase impossível de se alterar. Muito diferente, por exemplo, dos dados que estão nos servidores do seu banco, que podem ser facilmente acessados e alterados. O sistema bancário tradicional requer que você tenha confiança total na empresa que está custodiando seu dinheiro. E isso confere a eles uma influência muito grande, porque eles podem restringir para quem você manda dinheiro, quanto dinheiro você pode mandar, eles podem restringir o seu acesso a recursos, e se o governo mandar bloquear sua conta, eles não têm nem o que fazer, já que eles têm o controle total do que você tem e têm a obrigação legal de obedecer ao governo. Mas como é que todos os usuários da rede Bitcoin ou outra blockchain concordam na mesma versão da realidade? O que acontece no caso do Bitcoin especificamente, como eu já mencionei, é que esses computadores operam com base em um algoritmo de consenso, que é um conjunto de regras feitas para que esses nós da rede operem em sincronia. E é basicamente assim que esse algoritmo funciona. Quando um desses nós ou usuários recebe e aprova uma transação, ele transmite para toda a rede, e essa transação vai ser mantida numa memória da rede, aguardando para ser confirmada. É aí então que um novo tipo de usuário entra em cena, os mineradores. Mineradores pegam transações não confirmadas dessa piscina de memória e montam um bloco de transações. Ele entra numa corrida contra todos os outros mineradores para ver quem consegue resolver o problema matemático atrelado ao seu bloco primeiro. Quando acontece de um dos mineradores encontrar uma solução para o problema do seu bloco, ele transmite esse bloco para os usuários que mantêm uma cópia da rede, que vão confirmar que esse bloco e todas as transações nele são válidas, e então vão adicionar ele à sua cópia da blockchain. Esse processo de mineração é um processo extremamente dispendioso de recursos. Ele requer que mineradores, muitos dos quais dispõem de verdadeiras fazendas de Bitcoin, gastem quantidades enormes de energia para conseguir encontrar a resolução do seu problema. E essa é a característica que faz o Bitcoin ser extremamente resistente à censura e a ataques, porque uma das variáveis que é levada em consideração para montar o problema do bloco do minerador é exatamente a resolução do problema do bloco anterior, fazendo com que esses blocos sejam acorrentados juntos. Daí vem o nome blockchain, que do inglês significa corrente de blocos. Se você quiser mudar uma vírgula que seja de um bloco anterior, você vai precisar refazer toda a prova de trabalho desse bloco e de todos os blocos que vêm depois dele, o que é praticamente impossível porque você vai estar numa corrida contra todos os outros mineradores na rede. Tá, mas por que uma pessoa ia querer gastar dinheiro em um computador caro e em energia para proteger a rede do Bitcoin? Bem, o que acontece é que quando o minerador monta o seu bloco, no topo dele a primeiríssima transação é chamada de transação Coinbase, em que novos Bitcoins são criados basicamente do nada e são dados como recompensa ao minerador do bloco. Hoje em dia a recompensa por se minerar um bloco de Bitcoin está em 6,25 Bitcoins, que dá um dinheirão, e a cada 4 anos essa recompensa vai caindo pela metade, até que no ano de 2140 o último bloco com recompensas a mineradores vai ser validado. A partir daí a receita de mineradores vai vir das taxas das transações que usuários vão pagar para ter as suas transações priorizadas pela rede. Um novo bloco é minerado aproximadamente a cada 10 minutos. A recompensa de Bitcoins começou com 50 Bitcoins, quando apenas o criador da rede, Satoshi Nakamoto, cuja identidade até hoje não sabemos, era o único que validava blocos. 4 anos depois a recompensa caiu para 25 Bitcoins, depois para 12,5 e no ano de 2020 caiu novamente para 6,25 Bitcoins. Esse é o aspecto que garante a escassez dessa criptomoeda. O estoque total de Bitcoins que pode ser produzido nesse protocolo é de aproximadamente 21 milhões. Não é exatamente 21 milhões, é um pouco menos, porque a rede não conta até infinitas casas decimais. Outro detalhe importante de se saber é que a cada 2 semanas a rede Bitcoin vai lá e ajusta a dificuldade do problema matemático associado ao bloco, para garantir que blocos continuem sendo minerados aproximadamente a cada 10 minutos. O que é incrível sobre o processo de mineração é que enquanto mais mineradores se juntam à rede, mais segura ela vai ficando. E enquanto mais segura e mais impossível de ser atacada ou hackeada a rede vai ficando, mais capital é atraído para ela. Enquanto mais dinheiro ela suga,
mais sobe o preço do token do Bitcoin, o que atrai novos mineradores para proteger a rede. E com isso se começa um ciclo vicioso de desmonetização de outras classes de ativos, já que o Bitcoin paulatinamente vai absorvendo mais e mais dinheiro com o passar do tempo. É quase como se fosse um vírus econômico imparável, que absorve o valor de imóveis, de ações, de ouro e vai engolindo tudo no processo. É quase como se o Bitcoin fosse uma colmeia, só que ao invés de ferrões, as abelhas nessa colmeia protegem ela por meio de energia que solidifica as paredes criptografadas dela. E é como se essa colmeia dispusesse ainda de mel que atrai mais e mais abelhas para construir uma colmeia cada vez mais forte, maior e resistente. Tudo isso para proteger não uma abelha rainha, mas sim um livro contábil, que contém centenas de bilhões e um dia trilhões de dólares. Mas essa é a tese do Bitcoin. Existem milhares de outras criptomoedas por aí, com suas próprias particularidades e funções específicas. Como o Ethereum, por exemplo, que introduziu a ideia de contratos inteligentes, que são pequenos softwares executados diretamente na blockchain, de maneira descentralizada e, semelhantemente ao Bitcoin, difíceis de serem hackeadas ou censuradas, e permitem operações financeiras um pouco mais complexas do que só mandar e receber dinheiro. Como por exemplo empréstimos, você pode depositar suas criptomoedas em um contrato inteligente, outra pessoa vem e pega esse dinheiro emprestado, paga juros e você lucra. Ou o Dogecoin, por exemplo, que é uma moeda com um cachorro muito fofo na frente. Se você tem interesse em saber mais sobre o Ethereum e outras criptomoedas, deixa aí nos comentários qual que é, que eu vou fazer um vídeo no futuro sobre ela. Mas é tarde para começar a investir no Bitcoin? Afinal, o Bitcoin não custa tipo centenas de milhares de reais. Eu vou ter que financiar um Bitcoin? Não é tarde para começar a investir e não, você não precisa comprar um Bitcoin inteiro por vez. É possível, assim como em ações, comprar frações de tokens. Isso permite que você possa ser bem flexível na sua estratégia de investimento. Eu vou falar mais sobre esse assunto no futuro, mas por enquanto, se você tiver interesse em começar a investir nessa classe de ativos, faça sua conta em uma corretora de criptomoedas com os links aqui na descrição, como por exemplo para Coinbase, para Binance ou para BlockFi. Esses são links de programas de indicação e recompensa, portanto, tanto eu como você vamos ganhar um bônus se você se inscrever usando esses links. Essa é uma ótima forma de ajudar esse canal se você estiver gostando do conteúdo até agora. Mas vamos lá, é tarde para começar a investir em Bitcoin? Na minha opinião, absolutamente não. O mercado de criptomoedas ainda não tem muita clareza do ponto de vista de legislação. E isso impede muitas empresas, inclusive do mercado financeiro, de se investir em ativos como Bitcoin. Já tiveram algumas empresas que passaram por toda a burocracia para se colocar Bitcoin em seus balanços, mas muitas dessas organizações já são do ramo de criptomoedas, como por exemplo, mineradores como a Hut 8 ou a Marathon, ou exchanges como a Coinbase. Mas já tem algumas empresas de outros segmentos que começaram a adentrar nesse mundo, como por exemplo a MicroStrategy, cujo CEO, o Saylor, estava tendo uma ansiedade muito grande em relação à inflação dos Estados Unidos e o processo que a gente já falou sobre impressão desenfreada de dinheiro. E hoje ele tem mais de 130 mil bitcoins. Mas a esmagadora maioria das empresas não tem nenhuma exposição a essa classe de ativos ainda. E isso porque eu ainda nem comecei a falar sobre investidores institucionais, que alguns analistas, como por exemplo o bilionário Kevin O'Leary, do Shark Tank, acreditam que quando houver mais claridade por parte da legislação, essas empresas vão colocar entre 0,5% e 3% do capital que elas administram nessa classe de ativos, o que vai levar a capitalização de mercado do Bitcoin para trilhões de dólares. Exatamente, são trilhões e trilhões de dólares que estão aí esperando para serem despejados em, por exemplo, Bitcoin e outros criptoativos, assim que houver um sinal positivo por parte dos órgãos regulatórios nos Estados Unidos. Então sim, é cedo para começar a investir e você pode começar com pouco dinheiro. Galera, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você quer saber mais sobre como investir em criptomoedas, estratégias para se investir nesse mercado e outro tema sobre o qual eu não falei nesse vídeo, que é como custodiar suas próprias criptomoedas fora de sistemas centralizados como corretoras, se inscreva no canal para todos esses vídeos que estão por vir e ligue as notificações. Por hoje é isso, falou,